Olá, amigos, muito boa tarde, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e como faço todos os dias, quero saudar-lhes dizendo: Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando privilégio, nos dando prazer, nos dando a alegria da sua audiência. Você que abrilhanta esta programação, aleluia, aleluia. Já tem gente já fazendo comentário, eita, como é que é? Graça e paz, meus pastores, maravilha. Vamos trabalhando. Olha, quer aprender como se escreve Reirene tu Kyrio? Entra no meu Instagram agora. Eu sei que você tá cansado da ceia de ontem, não é? Sei que você está talvez tranquilo em casa, mas entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, e você vai encontrar ali uma imagem com os caracteres gregos, não é? Re é um artigo definido feminino singular. Na verdade, ali é a forma nominativa do artigo. Eirene é um nominativo singular feminino de primeira declinação terminado em eta. Olha, Reirene tu Kyrio, irmão. Paz do Senhor a você, a paz do Senhor a você que abrilhanta a programação. Qual é o Instagram? @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. Talvez você esteja com a sua família, esteja agora almoçando, né? Neste programa de Natal. Programa de Natal. Comigo, mais uma vez, abrilhantando a programação, doutor Ivan Durães, que é membro da Primeira Igreja Batista, pós-doutor em Ciências da Religião pelo Mackenzie, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, deve ter adquirido bons hábitos ali, pós-doutor em Antropologia pela PUC, doutor em Direito pela Unesp, também bacharel em Filosofia, maravilha, pelo Mackenzie. Meu amigo, doutor Ivan Durães, Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor. Paz do Senhor, eu agradeço imensamente esta rica oportunidade em aqui estar. Eu saúdo a todos os ouvintes que nos dão o privilégio da audiência. Quero desde já registrar que é sempre um prazer aqui estar para aprender. Espaços como esse são espaços de aprendizado. Eu acredito que muitos irmãos, pastor Cruvinel, compreendem esse programa como uma escola de teologia em que é possível, com pessoas sérias, estudar a respeito da vida, porque, ao contrário do que muitos pensam, estudar teologia é estudar a vida. Ou seja, a proposta da teologia, ao contrário do que alguns imaginam, não é para que nós venhamos nos esconder dentro de buracos teológicos e lá fiquemos longe de tudo e todos. Ao contrário, estudamos teologia porque gostamos de estudar a vida. É isso aí. Isso, teologia vem de dois vocábulos gregos, theos, não diga theos não, é theos, é theta, né? Theos, que é Deus ou divindade. Esta palavra teologia foi cunhada, na verdade, na filosofia grega. E logos estuda o tratado. Bom tê-lo aqui nesse programa especial no dia 25 de dezembro, não é? 25 de dezembro. Olha, também aqui o meu irmão, homem de Deus, pastor Gessé Odilon. Pastor Gessé, Deus te abençoe. Reirene tu Kyrio, Baruch Rabá Beshem Adonai. Reirene tu Kyrio, Baruch Rabá Beshem Adonai. A paz do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso, amém. Uma alegria estar com o pastor Roberto Cruvinel, mais uma vez também com o doutor Ivan, aqui na Rádio Musical. Hoje para nós aqui é Natal, 25 de dezembro. Quero desejar a todas as famílias que estão nos ouvindo um Feliz Natal. Um Feliz Natal também ao pastor Roberto de Lucena, a pastora Bernadette Lucena, a Igreja Brasil para Cristo
que nós possamos fazer hoje um excelente programa com a ajuda de Deus. Nossa igreja, lembrando que dia 31 nós vamos virar o ano na igreja, que se quiser orar conosco, você é meu convidado. Maravilha, vamos começar trabalhando? Vamos trabalhar a primeira pergunta para o irmão mesmo, pastor Gessé. O Kleber, o anjo que matou as crianças. Só um minuto, antes de fazer a pergunta, dizer, hoje eu não vou colocar o telefone no ar, tá ok? 93339, não vou colocar o telefone, porque hoje vamos dar um descanso à nossa equipe, né? O Paulo está aqui na mesa de som, o pessoal, Ione ligado em tudo, Adriana ali vendo as perguntas, Carlinha e Maria também nos telefones, mas hoje vamos dar um descanso, tem muita pergunta, vamos responder as perguntas que estão, que já chegaram às nossas mãos. O Kleber pergunta, o anjo que matou as crianças primogênitos no Egito era um anjo da parte de Deus? Com certeza. Anjos são espíritos ministradores, isso está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, e exatamente este anjo que passou no Egito e feriu os primogênitos, esse mensageiro, aliás, é este o significado da palavra anjo, tanto em hebraico quanto grego, quanto latim, é um ministro de Deus, um ministro de juízo de Deus. Há de se saber que nem sempre os anjos estão louvando na Bíblia, nem sempre os anjos estão entregando mensagens de boas novas na Bíblia. Há muitos anjos na Bíblia exercendo funções de juízo. O anjo que Balaão encontrou em Números 22, o anjo que passou na terra do Egito, o anjo de Isaías 37, que feriu os soldados assírios, 185 mil, anjos que vão ser ministros, que vão derrubar taças da ira de Deus em Apocalipse. Então este anjo em especial, assim como vários outros mencionados nas Escrituras, é um anjo de juízo, portanto cumprindo uma ordem de Deus. A Bíblia diz que ele faz de ventos os seus ministros e dos seus anjos labaredas de fogo. Maravilha. A Cristiane, professor Ivan, pergunta, existe um ranking de pecados? Bom, vamos lá. Boa pergunta, que merece primeiro nos questionarmos. Então, há uma pergunta antecedente, que é a seguinte: o que é pecado? Acredito que, a partir desta pergunta, nós podemos verificar se, de fato, há um ranking de pecados. Bom, pecado, na verdade, diz respeito a realizarmos, a praticarmos, porque somos criaturas morais, a realizarmos escolhas, portanto, que desagradam a vontade de Deus. Então, existe um projeto de Deus para as nossas vidas e para a humanidade de um modo geral. Então, quando uma pessoa moral, uma pessoa que tem condições de escolher entre fazer e não fazer, esta pessoa que se distancia da vontade de Deus, distancia dos ensinamentos de Jesus Cristo registrados na palavra, esta pessoa peca. Então, pecar é fazer aquilo que está de maneira contrária à vontade de Deus. Então, a partir dessa premissa que eu vou assim chamar, vamos à pergunta: existe um ranking de pecados? Ou, em outras, na verdade, a perspectiva talvez seja a seguinte: existe um pecadão e um pecadinho? Olha lá que essa pergunta é capciosa. Sim. Mas pode continuar, Então, porque a capciosidade se dará depois da sua resposta. Vai lá. Então vamos lá, eu vou tentar responder. Eu inicio dizendo o seguinte: não há um ranking de pecados. Não há entre nós uma cartilha que estabelece um ranking de pecados, de modo a dizer, isto é um pecado gigantesco e esse aqui é um pecado menor que você pode praticar, porque é coisa pequena. Mas tal. e aquela passagem da Bíblia? Eu sei. A blasfêmia? Não, é outra. Aquela passagem que Jesus diz assim a Pilatos: quem me entregou a vós, maior pecado cometeu. Sim. Bom, vamos lá. Vai lá. Quando Jesus, ele assim se manifesta diante de Pilatos, eu não vejo que ele está estabelecendo um ranking de pecados. Na verdade, a impressão que eu tenho, eu posso estar enganado e respeito quem pensa diferente, mas a impressão que eu tenho é que o que se colocou ali na fala de Jesus foi as consequências do pecado. O pecado é agir de maneira contrária à vontade de Deus. Agora, há consequências.
Eu posso apresentar aqui um pecado de alguém que não cuida do corpo. Uma pessoa que come desvairadamente, principalmente agora em épocas de festa de final de ano e Natal. Uma pessoa que comete o pecado da gula. Essa pessoa come desvairadamente, repito. Essa pessoa que não pratica exercícios físicos. Essa pessoa está pecando. E aí há consequências. As consequências é que essa pessoa poderá experimentar tragédias na sua saúde. Se nós somos mordomos do nosso corpo, essa pessoa peca quando não cuida do corpo. Então, pastor Cruvinel, essa é a impressão que eu tenho. A questão aí são as consequências do pecado. Alguém pode pecar contra si mesmo O apenas. certo é que todo pecado condena. Romanos 6:23, Sim. não é? O salário do pecado é a morte, mas que é uma adversativa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda bem que a adversativa, ela antecede a bênção que o dom gratuito de Deus. Porque se fosse a primeira frase, as pessoas esqueceriam, não é? Ezequiel 18:4 diz, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Sim, e todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 3:23. Isto. Maravilha. Lembrando que a doutrina do pecado é ensinada na disciplina de hamartiologia. Hamartia. Errar o alvo. De forma simples, é errar o alvo. Tem mais... Nesse bojo aí dessa explicação tem mais coisa. Vamos lá. O Rodrigo faz uma pergunta. Eu quero ver se você vai lembrar daquelas aulas da patrística do primeiro século. Dos primeiros séculos, né? Aliás, Berkoff escreveu um livro legal sobre isso, que é a História das Doutrinas, da editora PES. Rodrigo pergunta, posso falar mãe de Deus, já que ele não tem sexo? Posso chamar Mãe Deus, né? Mãe Deus, isso. Mãe Deus. Bom, Mãe Deus. Vamos lá, meu Desculpa, irmão. Mãe Deus. Vamos isso. lá. Deus não tem sexo. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Nenhum espírito tem sexo. Esse é o princípio básico, é a premissa principal que nós vamos partir para responder a sua pergunta. Deus não tem sexo, entretanto, a Bíblia nos ensina a chamar Deus de algumas formas. Por exemplo, El Shaddai. El Shaddai em hebraico, que nós chamamos de Deus Todo-Poderoso, esse verbo Shaddai em hebraico quer dizer seios. Seios para amamentar. El Shaddai, o Deus que tem seios para amamentar, ou Deus poderoso como uma montanha, ou Deus todo-poderoso. Então Deus tem seio? Não. Deus, ele é fonte de vida. Por isso, El Shaddai. Agora, a palavra hebraica para mãe é Ima. Ima. Mamãezinha seria Imalé. Deus não é chamado de Ima na Bíblia, nem de Imalé. Deus é chamado de Av, Pai, Adon, Senhor, e pelo Espírito nós podemos chamá-lo de Abba, Paizinho. Fala um minutinho aqui, irmão, só para a gente aproveitar, que é dia 25 mesmo. Em grego, essa mesma palavra é pantocrator. Theos pantocrator. Ego em mim, to alfa, caí, to ômega, to pantocrator. Eu sou o alfa e o ômega, né? Protos, o primeiro, escatos, o fim. Pantocrator. Mas eu achei interessante isso com a questão do seio. A palavra seio era usada no Antigo Testamento muitas vezes com uma conotação de proteção. Mas, de certa forma, se você for antropomorficamente analisar, não há equívoco aí. Isso. Pastor Roberto de Lucena, nosso pastor, ele costuma dizer o seguinte: Deus é pai com amor de mãe. Eu acho interessante falar isso. É bom explicar, né? Isso, Deus é um pai com amor de mãe. Mas eu prefiro não cair em questões assim. É uma pergunta assim. Que pode ser isolada. Isso. Se isolar o que você está falando, alguém pode dizer que você está dando heresia. Mas Deus, ele é pai. Chamado de pai, é o pai de toda a criação. E o Espírito dos autores é chamá-lo por Abba, que quer dizer paizinho. Não há necessidade de nós chamarmos nosso Deus de mãe, mesmo ele não tendo sexo. Vamos voltar aqui aos concílios dos dois senhores aqui, o professor e o irmão pastor. Deixa o doutor começar. Aquela questão de... houve uma discussão sobre a questão da divindade e humanidade de Cristo, de Jesus, na verdade, porque Cristo é um adjetivo substantivado, né, de fato. Então houve uma discussão
severa. A igreja de Antioquia exacerbava a humanidade, a de Alexandria a divindade. Isso gerou uma série de problemas doutrinários até que houve um concílio. A palavra, inclusive, por curiosidade, a palavra católico não significa exatamente só universal. A palavra católico significa segundo todo, que eram as decisões tomadas segundo todo o conjunto dos bispos que nos concílios estavam. A questão de mãe de Deus, mãe de Deus, a origem era um equívoco? Não, não era. Por quê? Era uma expressão usada para dizer que Jesus era Deus, não é? Agora, e o silogismo, professor? O silogismo. Jesus é Deus? Sim ou não? Sim, Maria é mãe de Jesus? sim. Logo, Maria é mãe de Deus. Mas isso é um silogismo, quer dizer, é uma construção lógica com duas premissas que, na verdade, defende uma falácia, quer dizer, uma coisa que não é correta. Não é? Vocês querem falar sobre a questão da mãe de Deus, que depois a Igreja Romana transformou numa heresia grande. E alguém pode dar o texto para combater essa heresia? Bom, eu gostaria de destacar o seguinte: o protestantismo, os evangélicos de modo geral, têm uma certa dificuldade para lidar com Maria. Raramente, não sei se os irmãos aqui concordam, raramente nós encontramos sermões que falam a respeito da virtuosidade de Maria, a abençoada. Lá na Igreja do Brasil para Cristo de Arujá fala. Maravilha. Graças a Deus. Maravilha. Porque o que acontece? Maria é um exemplo a ser seguido por nós. Um exemplo de retidão, um exemplo de alguém que, diante de todas as consequências do papel que ela exerceu no que diz respeito à concepção de Cristo, ela disse o seguinte: eis-me aqui. Ela não fugiu da sua missão. Então, eu entendo que nós precisamos compreender, enquanto cristãos, o papel de Maria enquanto mulher virtuosa, enquanto uma mulher que exerceu um papel significativo no que diz respeito ao plano de Deus da redenção. Isto nos coloca ainda diante de uma outra concepção. Qual é o papel das mulheres no que diz respeito à construção da sociedade e das famílias em que nós estamos inseridos? Maria foi uma mulher de testemunho maravilhoso, ela deixou ser usada por Deus. Então, a partir daí, eu gostaria de fazer um desafio aos nossos ouvintes. Vamos procurar compreender mais o papel de Maria na obra da redenção, enquanto aquela que se entregou, como aquela que diz: eis-me aqui, faça de mim. O problema não é a questão de Maria, da Maria quanto personagem, instrumento de Deus. É óbvio que a Bíblia chama, inclusive vem de um adjetivo, que é o Macarios, não é? E ali que é feliz, ela é uma bem-aventurada. Então, o problema é o que se faz com esse personagem. Por exemplo, o Jesus que está sendo retratado aí num episódio aí acho que é da Netflix, que eu não vou não vou dizer qual não é o Jesus da Bíblia. É um outro. Não tem a ver com a palavra. Agora, o texto, que ser mãe de Deus, quer dizer que Deus pode ser gerado. Essa era a discussão, foi a discussão, não é? E outras colocações com relação a Maria intercessora, que contrapõe, essa afirmação contrapõe, ela é diametralmente contra o que a Bíblia diz, na primeira epístola de Paulo a Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, homem. Agora, é óbvio que a virtude de Maria, pastor Roberto Lucena, prega em frente a uma igreja romana na cidade de Conceição do Coité, e todo mundo esperando que houvesse uma confusão, e ele prega sobre as virtudes de Maria. Fantástico. E aí até os católicos, opa, de repente ele fala: mas Maria disse: fazei tudo o que meu filho mandar. E aí fala sobre Cristo. Realmente, agora, essa expressão mãe de Deus, o que vocês acham disso? Essa é a questão. Porque ela é a mãe da encarnação de Cristo, mas não mãe da divindade, porque o Deus não pode ser gerado. Perfeitamente. Na verdade, o mais adequado é
considerarmos Maria enquanto mãe de Jesus, enquanto mãe do Verbo encarnado. Porque, de fato, até o pastor falou há pouco no silogismo, né? Esse silogismo levado ao extremo, de fato, ele traz uma compreensão teológica equivocada que o protestantismo ele rejeita desde as suas origens, desde os primeiros concílios em que se atribuiu uma compreensão de Maria diversa daquela apresentada nas Escrituras. É isso aí. Maravilha, então vamos para frente aqui. O que é, a pergunta é da Jaque agora. Como será a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo, ela se dará em 2 etapas, de acordo com a minha crença. A primeira parte invisível, nós chamamos isso de parousia, que é a presença rápida, chegada rápida. Em latim a palavra é raptus. Existe uma outra palavra grega chamada harpazo, que quer dizer tirados, né? Tirados rapidamente. Arrancados com força. Tirado violentamente. Eu nem ia querer dizer isso, mas é isso que quer dizer. Então a primeira parte será invisível ao mundo e visível aos fiéis. A Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que acerca dos que dormem não sejam ignorantes, porque nós não precederemos os que dormem, que ao soar da trombeta os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados a encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, assim se dará a primeira parte da segunda vinda de Jesus. A segunda etapa é uma vinda de manifestação, é a epifaneia. Essa manifestação, ela se dará para que todo olho veja, para que todo joelho se dobre, para que Israel reconheça o seu Messias e assim se estabeleça o reino milenial de Cristo. Eu acredito que seja dessa forma. Só uma pergunta não, só uma inserção, se meu irmão me permite. O irmão falou parousia, que é a vinda, harpazo, que é o rapto, e falou epifaneia. Epifaneia é uma palavra que se deriva de 2 palavras gregas. Na verdade, uma preposição. Epi é sobre, fanerosa é manifestação. Tá? Só para colocar um pouco mais de caldo, né? Vamos lá. Agora essa pergunta, não sei quem vai querer responder. Doutor responde. Professor Ivan. Vamos lá. Ivan pergunta. Teve um debate esse mês aqui ainda sobre esse assunto aqui e deu o que falar. Os irmãos criticaram muito. Mas eu não sei. Eu pergunto, não sei não, eu sei. Eu não posso mentir. Não, os irmãos preferem que um professor ou um pastor minta para proteger um povo? Ou os irmãos preferem que de forma madura nós ensinemos e cada um trabalhe com a verdade? Bom, a pergunta é o seguinte, o José e o Wagner perguntam, beber vinho é pecado? Sou eu? Sim. Vamos lá. Eu vou falar como eu falaria para os meus filhos, com todo o respeito e com toda a sinceridade. Bom, beber vinho não é pecado. Vamos lá. Por que não é pecado? Existem algumas concepções bíblicas, inclusive, em que alguns irmãos que defendem a proibição do vinho, enfim, chegam a dizer que é pecado porque o vinho que Jesus multiplicou lá nas bodas de Caná, no casamento, não continha álcool, e o vinho que se comenta, que se atribui lá no Antigo Testamento, também não continha álcool. Bom, meus irmãos, isso não se sustenta historicamente, não se sustenta na tradição judaica, isto não se sustenta também do ponto de vista lógico. Eu fui ensinado, me perdoa, irmão, Diga. eu fui ensinado que o vinho não tinha álcool, e Jesus não tomou vinho porque ele era nazireu. E não tem fundamento isso. A palavra grega para vinho é oinos. Sim. E lá na USP, onde eu fiz língua grega, estudei grego na USP, doutor Henrique Graciano Muratti, que escreveu uma gramática, a primeira parte da gramática tinha quase 700 páginas, a teoria. Robusta. Mais 680 a parte prática, de traduções. E ele dizia, oinos é vinho, é alcoólico. Continuando.
E o que eu gostaria até de dizer nesse sentido? Então, vamos lá. Beber vinho não é pecado. Eu digo isso com grande tranquilidade, mas também não quero abrir espaço para que eu esteja aqui, as pessoas imaginem que eu esteja sustentando que o cristianismo é um espaço de viver alcoolizado a todo instante. Não é isso. Bíblia condena parou-nos, parar a preposição ao lado, dado ao vinho. Exatamente. Cachaça, o que gosta de entornar. Como Maria. E ninguém prega que não pode comer. O problema é o embriagar-se. Esse é o problema. Então, o que eu gostaria de destacar aqui? Nem todos têm maturidade para beber vinho. A esses eu digo, não beba. Agora é preciso considerar o seguinte, nem todos têm vocação, e vou utilizar aqui um termo que o pastor Cruvinel falou há pouco, nem todos têm vocação para viver tal qual a lei do nazireato. Mesmo porque ela não se aplica mais. E ainda, pensando aqui, nem todos têm a vocação para serem João Batista. Então, digo, se for beber, beba. Beba com responsabilidade e beba para glorificar o Senhor. A Bíblia, inclusive, diz, por exemplo, sobre comprar carne no açougue, né? Que não se deve perguntar mesmo, porque naquela época a maioria das carnes vendidas eram fruto de sacrifício idólatra. E a Bíblia diz, inclusive, nesse viés, que aquele que come não julga o que não come. Agora, onde está a embriaguez? É subjetivo isso. Tem gente que é um gatilho, tá? Parece que está no seu DNA, é um gatilho que leva, inclusive, ao alcoolismo. A Bíblia ensina o seguinte, e isso aqui digo eu como pastor, estou dizendo como pastor, não é pecado. O vinho que Jesus transformou era alcoólico. O texto mostra isso, porque o mestre de Sala disse o seguinte, ele disse assim, o certo era apresentar o vinho primeiro, quer dizer, quando o pessoal já está meio embriagado, não vai ver a qualidade. Bom, porém, a Bíblia ensina, se não deis escândalo nem a judeus, nem grego, nem a igreja do Senhor. Por conta da sua liberdade, não dê lugar à carne. Você tem casa, você tem família, tem coisas, irmão, que é para ser feita no âmbito da tua família, das quatro paredes da sua casa, e fica lá. Porque pronto, você não vai sofrer dificuldade, nem ser julgado e nem querer causar problema a ninguém. Agora, também não podemos ser escravos de uma visão social religiosa desassociada da Bíblia. Sim. Inclusive, aqui é uma questão cultural também no Brasil. O vinho sempre, de certa maneira, trouxe um certo temor aos cristãos do Brasil. Então, concordo com o pastor Cruvinel. Se você perceber que isto vai lhe trazer alguma fraqueza de consciência, não beba. Eu até gostaria de falar em tradição e cultura. Certa vez eu estive na Espanha com a minha família e lá nós fomos participar da ceia em uma igreja lá na Espanha. E aí, o que se tinha na ceia? Vinho. Aqui no Brasil também. Pois é. Existem igrejas Assembleias de Deus que até pouco tempo usavam vinho mesmo. E isso não escandalizava, né? Na verdade, existe uma série de situações que são ensinadas na igreja ainda hoje, que não tem nem menor origem na Bíblia, tem origem romana. E nós admitimos por falta de conhecimento. A Bíblia diz, errais não. Aliás, esse povo peca porque lhe falta conhecimento. Mas, inclusive, pastor, lá nessa igreja que havia vinho na ceia, o que aconteceu? O pastor, ele preparava espaços na bandeja de suco de uva para aqueles que não... era abstêmio. Exatamente. É verdade. Eu vi um padre falando que os padres indígenas, eu estava no programa de televisão, eles ministram Eucaristia com vinho. Sim. E ele foi ministrar um caso de recuperação e disseram, olha, aqui o pessoal é abstêmio. E o que ele disse? Eu não creio, mas ele disse. Eu não creio, e como tentar escarnecer dele, eu digo, opa, tem que respeitar a fé alheia. Porque, irmão, se você não respeitar a fé dos outros, ninguém vai te respeitar. Você pode não concordar, mas não seja pedante, não seja jocoso com a fé das pessoas. Ele disse assim, se vocês não acreditarem que aqui é o sangue de Cristo, não participem. Porque ele acredita na transubstanciação, que, na verdade, biblicamente, é um equívoco. Aquilo é um símbolo, não é nem sacramento, é um símbolo.
não é? Continua sendo vinho alcoólico, não é? Aliás, o texto de Coríntios nem fala o que tinha dentro daquele cálice, diz o cálice. Mas vamos continuar, vamos para frente, tá bom? Deu? Pessoal, eu sou o pastor Roberto Cruvinel, comigo hoje, nesse dia 25 de dezembro, o professor Ivan Durães, não é? Ivan Durães, doutor Ivan Durães, também. A pessoa pergunta, por que você fala doutor? A Bíblia diz honra quem tem honra. Exatamente. O Ivan é meu amigo, né? Na casa dele. Oi, Ivan, e tal, vamos conversar, comer um queijinho. Ai, ai. Mas, quando ele está oficiando, ou quando ele está cumprindo a sua função, eu tenho que dar a honra devida, né? Eu fico às vezes meio triste quando eu vejo pessoas na igreja, e aí fulana de tal, e aí fulano de tal. Deus me fez pastor, é para ser respeitado. Tem uma vez um irmão escreveu aqui, Cruves, nunca me viu, não me conhece. Às vezes as pessoas dizem, não, eu quero ter tanta amizade que posso atravessar determinados limites. E, irmão, quem atravessa limite geralmente acaba transgredindo. Então está aqui o doutor Durães, que hoje está aqui nos ajudando, e o pastor Gessel Dilon, não é? que eu vou perguntar agora. Eduardo, aliás, perdão, Victor, não crer na Trindade, como a pneumatologia ensina, podemos perder a salvação? Ser unicista. Olha só, que pergunta, hein? Mas na lata com a teologia. Olha só, a Trindade, aliás, o trinitarismo é a crença num Deus imanente, transcendente, de uma divindade única que coexiste em 3 pessoas. Isso é um dogma, isso é uma doutrina básica. Eu não quero arriscar aqui dizer, irmão, que o senhor vai ser condenado por não acreditar nisso, mas o senhor tem um problema muito sério em não acreditar nisso, porque isso está na Bíblia. No Gênesis, o Deus Elohim da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, o Elohim é um Deus trino, é um Deus composto. Embora o verbo esteja no singular. Bará, exatamente. No singular. Senão teria deuses. Exato, por isso exatamente. Que mostra a unicidade dessas 3 pessoas, né? Se você ver a bênção sacerdotal, são mencionados 3 vezes a palavra Senhor ou 3 senhores. Se você ver o batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, os 3 estão lá. O Espírito é Deus, quando Pedro repreende Ananias e Safira. O Espírito é Deus em Apocalipse 11:4, que diz que as 2 testemunhas, as filhas do óleo, estão diante do Deus da terra. Jesus é Deus, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Então, o senhor tem aí um grave erro de entendimento, de interpretação, precisa mergulhar nesse assunto. Agora, Deus é trino, nada vai mudar isso. A Bíblia já nos revelou, há um entendimento claro, amplo, consagrado. Pastor, entender a Trindade de Deus lá no Evangelho de João, que mostra essência e personalidade, a pergunta dele é muito clara. Perde a salvação? Se você for unicista, você perde a salvação? Eu vou mais longe, porque, em geral, o unicista diz que trinitariano adota a doutrina de demônio. Desse ponto ele está condenado, porque ele está lutando contra uma doutrina bíblica, um ensinamento básico. Salvação não é... Olha, a salvação não é uma questão subjetiva, é questão de salvação. A pessoa aceita Jesus numa igreja unicista. Ele não está escrito unicista, em geral não está escrito. Não é? Então ele não tem a menor ideia. Ouve falar de Jesus, recebe Jesus para ser salvo. Ele é salvo? Atos 2:21, ele é salvo. Agora, Deus não toma em conta o tempo da ignorância quanto a ignorância. Então mas ele nunca viu outra coisa. Ele foi ensinado que a doutrina da Trindade é do demônio. Mas ele nunca viu outra coisa. Ele nunca saiu daquele arraial. Como é que é isso, irmão? Eu acredito que Tiago capítulo 3 diz: não queiram muitos de vós serem mestres, porque a vós está reservado o mais duro juízo. Eu acredito que um duro juízo recai sobre uma liderança que conscientemente ensina o erro, fazendo essa pessoa errar. Mas e a pessoa? Difícil julgar, pastor. Eu acredito que ela está em sérios problemas, mas é difícil julgar. O que você acha, doutor? É complicado, né? Sim, bastante complicado. Eu entendo o seguinte: não haverá perda da salvação
quem eventualmente tem compreensões teológicas equivocadas. O que eu quero, só para a gente pensar aqui em alguns paralelos, tá? Sei. Existem correntes de pensamento na teologia. E existem correntes secundárias, nós bem sabemos, né? Pontos acessórios, e há pontos centrais, que nós podemos compreender como o alicerce. Por exemplo, Jesus é Deus. É o alicerce da construção do pensamento. Não, mas aí que cristão. tá, meu irmão. É aí que tá. Peraí. Vamos voltar. Não, hoje eu vou apertar vocês. Aqui é até Sim. 25 mesmo, vocês estão descansados, né? Olha, mas e aí? Mas Jesus é Deus como? Patripassionismo? Saberanismo modal? Sim, vamos lá. O que é patripassionismo, né? São versões do modalismo, ou saberanismo modal. Deus se torna Jesus, que se torna o Espírito Santo, ou é um Deus, ou é um modalismo simultâneo, como se fossem três máscaras. Agora, o texto diz, a minha pergunta, irmão, é o seguinte: se ele não sabe, nunca soube, ele aceitou Jesus, mas ele nunca soube a diferença de uma coisa da outra. E para ele, o trinitariano é doutrina de demônio. Mas ele aceitou Jesus. Mas doutrina. Você é trinitariano? Sou. Então, é bíblica. Sim. Então a Bíblia diz que quem negar a palavra, as maldições desse não virão sobre ele. E aí, irmão? Olha, A gente vai ter mais misericórdia do que Deus? Sim. Não, mas o que acontece? A pessoa não sabe. Ela está experimentando em sua essência a ignorância. Atos 17:30. Exatamente. Deus não toma em Ela conta. está no tempo da ignorância. Então, nesse caso, eu não condeno esta pessoa que, de fato, não aprendeu. E talvez ela morra sem ter aprendido. Não, mas eu tenho dificuldade com uma coisa, Diga. o doutor Ivan, tem uma dificuldade, porque a Bíblia ensina que o Espírito Santo Testifica. guia, sim. na verdade. Se é salva, uma hora vai entender. Porque lê a Bíblia. Perfeitamente, sim. Mas olha só que interessante, pastor Cruvinel e pastor Gessé. Nós lemos a Bíblia, só para a gente considerar, né? A leitura bíblica, ela tem uma perspectiva racional e também espiritual. Ok? Sim. Agora, o que acontece? Apesar disso, nós lemos a Bíblia e somos tendenciosos, essa palavra mais adequada, tendenciosos a interpretar a Bíblia a partir de escolas eclesiásticas ou teológicas que nós temos contato. Trocando em miúdos, você aceita Cristo pela fé, Atos 2:21, porém, na grande maioria, esmagadora maioria, você não é doutrinado pela Bíblia, você é doutrinado pelo dogma. Somos influenciados pelo Porque a dogma, EBD é dogmática, Sim. a mensagem é dogmática. O que é o dogma? É a palavra doquel, ou infiniquel, primeira pessoa do presente indicativo ativo, ou infinitivo do quem, é aquilo que me parece. Sim, sim. Então, você, em geral, isso é verdade. Exato. Inclusive, se a gente pegar uma passagem bíblica interessante, havia crentes, havia cristãos que tinham sido batizados apenas no batismo de João. Está escrito. Exatamente. Posteriormente, dentro de um critério da revelação, elas receberam o batismo no Espírito Santo. Agora, aquelas pessoas apenas batizadas no batismo de João, elas estariam perdidas se não chegassem até digamos, a compreensão do batismo do Espírito Santo? Acredito que não, porque o texto não diz isso. Mas aí tudo bem. Mas aí tudo bem. A pessoa não precisa ser salva para bater no Espírito Santo. O problema é tributar a Satanás. Porque se você... essa é a questão. Eu sei que a questão da salvação é muito Sim. subjetiva, mas pelo fruto se conhece a árvore, a boca fala do que está cheio o coração. Você dizer, querido irmão, que a pessoa que a doutrina da trinidade é coisa do demônio. Você está tributando uma coisa que é bíblica, escriturística, santa ao diabo. Pode arriscar a sua salvação? Para quem acha que perde, você deve ser calvinista. Você é calvinista? Não sou calvinista. Arminiano? Sou arminiano. Eu sou soberanista. 4 pontos. Dos 4 pontos. Não é? O negócio é cada dia mais difícil. Vamos continuar? Sim, vamos. Então é isso, meus irmãos. Quer fechar? Entendo que não perde a salvação por conta da ignorância. E você? Mas espero que, e acredito que Deus abre espaços para que
a compreensão da plenitude da sua palavra venha cada vez mais chegando à consciência dessa pessoa. E que Mas a você pergunta acha? é difícil. Pastor, o que você acha? Eu acredito que se a pessoa é inocente, ela não vai ser condenada por Deus, não vai ser cobrada por aquilo que não sabe. E eu acredito também que há pessoas com diferente capacidade de compreensão. Tem pessoas que têm uma fé pura e uma capacidade intelectual limitada, e para eles nem saberiam começar a discursar sobre isso. As pessoas não serão condenadas. Por outro lado, os líderes, os ensinadores, os doutrinadores, Tá escrito que eles vão... estão em maus lençóis. Eu tenho muita dificuldade, meus amados irmãos, como foi falado aqui pelo Dr. Ivan. Na verdade, a fé antecede ao estudo teológico. A fé chega primeiro. Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, na versão corrigida, e a palavra de Cristo na versão atualizada. Né? Isso tem um porquê, uma questão de manuscritos. Mas é óbvio que por conta da bombardeamento e a massificação do dogma na vida de alguém, ele passa então a ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Exatamente. Sim. Agora, a leitura sincera e honesta da palavra vai libertar a pessoa, porque o que liberta não é a verdade em si, isso é potencial, o que liberta é o conhecimento dela. Está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Você conhece a verdade. Muita coisa que eu ensinei, aliás, que eu aprendi lá onde eu me converti, que era uma igreja abençoada, uma boa igreja, mas me ensinavam coisas que não se sustentavam. Como, por exemplo, praticamente entender que o pastor não usava essa designação, mas que o pastor era dono da vida alheia e podia interferir. Isso é uma inconsequência. Pergunto, pastor Gessé, Nicola, como ser digno de um milagre? Alguém digno de milagre? Olha só, aí nós vamos pegar aquele rei do Antigo Testamento, lembra? Olha só, esse rei que o pastor se refere, acredito que seja o rei Ezequias. Era digno? Eu acredito que não tem como você ser digno de um milagre. Eu acredito que milagre é uma graça de Deus, é uma ação sobrenatural de Deus, que Deus faz quando Ele quer. Se nós pegarmos o aleijado tanque de Betesda, João capítulo 5, ele não está pedindo nada para Deus, ele estava lá como vários outros, e vários outros poderiam estar há mais do que 38 anos ali. Jesus, por graça, chega até ele, opera um milagre. Existe um cego que Jesus curou numa aldeia em Betsaida, que este cego não pede nada para Jesus. Ele não pede milagre como Bartimeu, não pede milagre como o cego de Jerusalém. Ele estava parado, estático, e Jesus o cura, tira ele da aldeia e o cura. E várias outras pessoas em que Jesus alcançou sem que a pessoa sequer pedisse. Então eu acredito que não tem como ser digno de um milagre. É claro que o caso do rei Ezequias, ele tentou apresentar para Deus algumas razões pelas quais ele não deveria morrer naquele momento. E Deus deu a ele 15 anos a mais de vida. A questão é, o que aconteceu depois desses outros 15 anos? O que é que aconteceu? Tem muita gente que usa Gênesis capítulo 13, a história de Abraão, e fala assim: creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Dizendo que se você crer em Deus, apresentar fé e sacrifício, é-lhe imputado uma justiça e Deus tem que fazer. Eu não penso desse jeito. Eu acredito que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. Deus, Ele é soberano. Tem pessoas que vão ser pessoas consagradas a Deus, santas em Deus, vão precisar de milagres que não vão acontecer. E tem pessoas que às vezes nem tão dedicadas assim são alcançadas por milagres. Milagres de Deus seguem propósitos. Não há o que nós possamos fazer para ser alvo de milagres de Deus. Esse é o meu entendimento pela minha leitura bíblica. Respeito quem pensa diferente. Eu acho que algumas pessoas precisam até pensar desse jeito mesmo, mas eu acredito que milagre é uma esfera de Deus e Deus faz o que Ele quer. Quer falar? Pode ser. Quero só lembrar que nós estamos caminhando para o final aqui, tá? Mas vamos lá. Perfeito. Não, eu verifico que... Nós temos aí 10 minutos, parece, 10 aqui, minutos? no máximo, em geral. Eu concordo plenamente com o pastor Gessé e tenho aprendido muito
nesses instantes aqui, junto com o pastor Gessé e o pastor Cruvinel. Mas eu vejo, inclusive, essa questão dos milagres, tornar-se digno de um milagre e tudo mais, de uma graça, de uma bênção, seja lá o termo que se utilizar. Mas eu acredito que é preciso que nós tomemos cuidado com a compreensão estabelecida no contexto que vivemos da chamada meritocracia. Efésios 2, 8 e 9. Exato, ou seja, é pela graça que nós recebemos. E isto, de fato, essa experiência que nós temos, esse agir de Deus em nossa vida, não é por obras. Mas, professor, é o seguinte, como eu falei, a questão é cíclica. A mesma simonia que foi vendida antecedente à reforma, essa simonia se encontra hoje na igreja evangélica. Você paga, então Deus tem que fazer, como se você estivesse agiotando Deus. Isso é pecado, é crime. Quem ensina isso pode um dia abrir os olhos no inferno, porque rouba de Jesus, não é, a suficiência de salvação e transforma a graça em algo que seja comprável, negociável. E isto entristece a todos nós, porque se porventura nós verificamos estruturas religiosas praticando simonia, vendendo aquilo que eu chamo de bens simbólicos de religião, estamos diante de um mercadão da fé. Simonia é exatamente isso, é a venda de objetos sagrados. Isso é um... Olha, irmãos, isso é um escândalo. Isso é um escândalo, é apostasia. É difícil de eu ser cortês com uma coisa dessa, sabe? Porque Jesus, ele é suficiente para salvar e você não precisa comprar nada. E veja só, pastor Cruvinel, pastor Gessé, isto é tão terrível que, inclusive, nós verificamos essa prática da simonia desvirtuando o dízimo. Há pessoas que cooperam com a sua igreja por meio do dízimo, oferta, seja lá qual o nome venha a se atribuir. Mas assim faz com o quê? Com medo de que eventualmente experimente o chamado devorador, que venha destruir a sua vida. Então, devorador, nada que um inseticida não resolva. Exatamente, o devorador bíblico. Claro. Nós estamos com 47 minutos e 33 segundos faltando. Nós estamos faltando para terminar aqui a programação. 8 minutos aproximadamente. Perfeito. Mas as pessoas interpretam. Vamos falar um pouco de hermenêutica. As pessoas interpretam o texto quando falta conhecimento. Deus é misericordioso, mas existem pessoas que, diz a Bíblia, mercadejam. Profissionais da fé. Na verdade, eles torcem o texto, fazem interpolações, diz o que não tem, para quê? Para angariar, oferir lucro. Eu chamaria isso, o pastor Cruvinel, de estelionato. Estelionato religioso. E aí, como é que faz? Eu disse uma vez num programa de televisão que se alguma igreja te promete bênção, seja ela qual for, em troca de oferta, pode sair que é estelionato espiritual. Pode sair. Está errado. Eu posso contar um caso antibíblico. O senhor tem um minuto? Tá, perfeito. Recentemente chegou em um tribunal no Brasil. Só não podemos falar nomes. Não vou citar. Um tribunal no Brasil, aqui em Porto Alegre, em que uma pessoa vítima de uma organização religiosa como esta chegou na igreja e disseram o seguinte: olha, essa pessoa tinha o vírus do HIV, e foi dito o seguinte para essa pessoa: se você der tanto aqui, você será curado. E a pessoa começou a viver entregando todas as suas economias, ou parte significativa do seu salário, para receber a bênção na cabeça dela, para se tornar digna. E aí a pessoa não recebeu o milagre da cura da AIDS. E o que aconteceu na sequência? O líder dessa organização disse: você não foi curado porque a culpa é sua. Lhe faltou fé. Faltou fé. E aí disse mais: você tem que ter fé, você tem que ter fé. E para tanto, para você provar a sua fé, você tem que ter relações sexuais com a sua esposa, que não tinha AIDS. Misericórdia. Para você provar que você tem fé. Quantos crimes esse homem cometeu? Um horror, diversos. E na sequência, a pessoa já contaminada ficou
2 meses na UTI, porque o líder disse mais, você tem que parar de tomar o remédio. Misericórdia, Jesus. Ou seja, uma sequência de estelionatos religiosos, e é preciso que... Foi preso, só me diz. Não foi preso, mas a organização religiosa foi condenada ao pagamento de 300 mil reais. Mas não é só isso não, irmão. Tem que ser preso, irmão. Tem que ser preso. Ah, mas Deus vai cuidar. Não, mas tem que ficar um tempo na cadeia para deixar de ser mentiroso, enganador. Deixar de ser mentiroso. E vale dizer o seguinte, até para quem nos ouve aqui, eventualmente. É importante a pessoa... Bom, nós estamos chegando ao final... Nós estamos chegando ao final do programa, da programação. Nós temos alguns minutos aqui, mas lamentamos esse tipo de situação, né? Lamentamos esse tipo de situação. Eu quero pedir agora, pastor Gessé, que você diga como é que faz para encontrar o irmão. Você me encontra no meu telefone 11 999 561879 ou no site gceldilon.com.br. Deus abençoe o pastor Roberto Cruvinel, doutor Ivan, uma honra, um prazer conhecê-lo, estar pela segunda vez. Deus abençoe. Doutor Ivan, como faz para encontrá-lo? Vamos lá. Para me encontrar, basta me procurar nas redes sociais, professor Ivan Durães, no YouTube, no Face, enfim, redes sociais de um modo geral, professor Ivan Durães. Eu quero agradecer o privilégio de participar dessa mesa de ensino. Eu aprendi muito hoje e é sempre um prazer aprendermos a palavra do Senhor, discutirmos questões relacionadas ao nosso cotidiano. Muito obrigado, pastor Cruvinel, parabéns por esse programa. Mando aqui um beijo para a minha esposa, Cristina Durães, para os meus filhos, Caio e Rebeca. Você falou seu contato direitinho? Então vamos lá. Irmãos, olha, está chegando ao final, hoje 25... Saiu um áudio aqui, eu não sei se saiu no ar, não, né? Hoje é 25 de dezembro, esse programa é feito para a glória de Deus, nós tratamos assuntos importantes. Eu quero agradecer ao pastor Gessé, quero agradecer também ao doutor Ivan, quero agradecer a vocês pelo carinho, à nossa equipe, e que você possa ter um dia abençoado. Quero dizer a vocês, se você quiser me convidar para pregar em sua igreja ou dar uma palestra, anote meu WhatsApp, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Quero dizer também que eu pedi que você entre no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel, entre lá, não é? Meu site tem vários estudos, pastorrobertocruvinel.com.br. Agora, em janeiro, nós temos muito trabalho, várias pregações, vou colocar sempre no meu site, no meu Instagram, Facebook. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde. Fique na paz do Senhor. Amém.